Rodrigo, vamos começar explicando para o pessoal de casa como é que vocês fazem esses estudos, né, que mostram aí todas as evidências da existência de Jesus Cristo. Você consegue explicar resumidamente para a gente? Sim. Em primeiro lugar, eu fico feliz com essa pergunta de abertura, Dani, porque muita gente pensa que o evangelho, que o cristianismo é apenas questão de sentimento, mas não é bem assim. Falando em linguagem católica, você tem uma teologia múltipla que contempla a teologia mística, por exemplo, de Santa Teresinha de Jesus, mas você tem também o Ratio Studiorum, que é a teologia de Santo Tomás de Aquino, ou seja, o cristianismo comporta um lado da emoção, do êxtase, do contato com Deus e, ao mesmo tempo, da razão. Em outras palavras, crer também é pensar. E assim a gente trabalha com a história. Nós não descobrimos Jesus apenas como uma mera lenda. Nós estudamos documentos antigos, as línguas originais, grego, hebraico, aramaico, o latim, a vicissitude do Império Romano, como era na época. Autores não da Bíblia, fora do cânon bíblico, que também mencionaram a Cristo. No decorrer do programa eu posso dar alguns exemplos dessas evidências. Ou seja, é um trabalho acadêmico que rende muitas teses de mestrado e doutorado. E, ao mesmo tempo, revela a simplicidade do Evangelho que até uma pessoa campesina pode compreender. Agora, Rodrigo, a gente tem um carinho, nós católicos, de uma maneira muito especial, a Mãe de Deus, Maria. Queria que você falasse um pouquinho sobre Maria, sobre a maternidade e como as mulheres daquela época enxergavam a figura de Maria. E eu fico muito feliz, Fábio, de ter a oportunidade de dar uma resposta num programa católico, sendo eu adventista. É verdade. Porque existe uma ideia errada que nós evangélicos não apreciamos Maria, que nós desprezamos Maria de maneira nenhuma. Pelo contrário, Maria não poderia ser uma mulher qualquer, senão ela não seria a mãe do Salvador. E vou mais além. Ao pesquisar a história da época, o contexto, eu descobri coisas sobre Maria que surpreendem até muitos católicos e tornam a devoção dela, a humildade dela ainda maior. Vou dar exemplos para vocês. Há um documento do segundo século, o Proto-Evangelho Jacob, e isso é reconhecido pela tradição da igreja, que Maria, quando casou-se com José, era uma menina de talvez 13, 15 anos. Isto pode chocar a nossa cultura, mas naquela época, a partir da menstruação, a menina já estava pronta para o casamento. E o casamento era feito em duas etapas. Primeiro, havia um acordo entre família, o casamento era entre famílias, então o noivo ia até a casa do pai da noiva, da futura noiva, fazer um acordo e, se aceitassem, durante mais ou menos um ano, ele levantaria dinheiro para pagar o dote. Na cultura do Oriente Médio, para tirar uma filha da casa do pai, você tem que provar que gosta dela, que é um homem que consegue trazer dinheiro para a família e que está disposto a pagar do seu próprio bolso o dote, indenizar o pai por tirar uma joia da casa dela. E nesse período, ele já era, de certa forma, desposado da moça, mas não podia ter relação sexual com ela, nem se casar com ela. Depois de um ano, ou melhor, morar com ela. Depois de um ano é que o casamento era efetivado, então ele ia até a casa da noiva, a buscava e eles tinham a primeira relação sexual. Curioso que Maria aparece grávida nesse ínterim, porque o Evangelho fala que ela já era despojada de José, mas não o havia conhecido. Ou seja, se ela aparece grávida, na época, ninguém acreditava na questão da virgindade de Maria. Nós cristãos acreditamos nisso, mas na época, uma menina de 13 anos, numa vila chamada Nazaré, que deveria ter... O padre Bagatti foi um arqueólogo italiano que ajudou a escavar ali Nazaré. E Nazaré tinha aproximadamente 300 a 600 pessoas. Isto muito, 300 é um número ideal para o tamanho da vila. Imagine a fofoca, imagine os olhares condenatórios, numa época em que uma mulher assim seria apedrejada. Maria sofreu muita discriminação na época, até que José, então, quando vem e recebe do anjo a incumbência que deveria recebê-la, porque o que estava no ventre dela era do Senhor, ele também arriscou a sua reputação. Na minha opinião, é por isso que Maria vai para a casa de Isabel, porque sustentar aquela gravidez em Nazaré não era coisa muito fácil. Por isso que ela foi para a casa de Isabel e ficou um tempo lá até que a criança pudesse nascer. Ou seja, Maria tinha naquele contexto tudo para ser rechaçada, rejeitada. E como uma pré-adolescente, ela podia ter questionado: Senhor, se eu vou ser a mãe do Salvador, por que as coisas estão tão difíceis?
Muito bem, e você mesmo citou José e ele aparece muito nas leituras, né? Sempre acompanhando Maria. E nós gostaríamos de saber que exemplos ele traz, né? E quem foi esse homem de extrema importância nessa história. Interessante. Teologicamente falando, eu não posso chamar José de pai de Jesus. Maria era mãe de Jesus, mas José era o padrasto, porque não houve nenhuma participação biológica nele na geração de Jesus. Ela concebeu por uma obra, um mistério do Espírito Santo. Agora, o próprio fato de José querer se ocultar, fugir e deixar Maria sozinha, na visão ocidental parece um ato de covardia, mas não foi. Quando ele viu que ela estava grávida e, num primeiro momento, pensou que talvez Jesus seria filho de algum outro homem, que Maria teve um caso com outro homem, aliás, diga-se de passagem, Orígenes escreve uma apologia contra Celso, adversus Celsum. Nós não temos a acusação pagã, mas nós temos a resposta de Orígenes. E pela resposta de Orígenes, nós descobrimos que havia um boato que Maria tornara-se amante de um soldado romano chamado Patera. Então você vê o tanto de vergonha, de fofocas, diz que Maria enfrentou. E quando José recebeu a notícia, olha, sua noiva está grávida, ele também se sentiu traído. Mas por que ele saiu? Porque, de acordo com a legislação judaica, um adultério, nesse caso já seria considerado adultério, porque ela era teoricamente a esposa dele, embora não podia ter relação com ele, somente o marido pode acusar a mulher de adultério. É como a velha máxima, sem cadáver não há crime. Então, se José sumisse do cenário, ninguém poderia acusar Maria de adultério. Ela não seria apedrejada, então seria uma maneira de poupá-la. E depois disto, quando ele aceitou recebê-la por uma revelação do anjo, diga-se de passagem, o anjo apareceu em sonhos para José, não para a comunidade. Ele tinha a revelação de Deus, os outros tinham apenas a palavra dele. Então foi um ato de fé muito grande. Não sei quando José morreu, mas tudo indica que ele cuidou de Jesus até uma certa idade. Quando Jesus já estava adulto, só aparece a figura dele e de Maria, já não aparece mais José. Provavelmente José já havia morrido nessa época. Coisa, não? É interessante isso, a gente perceber que são tantos itens, né, que a gente às vezes se perde um pouquinho, não entende direito como é que é na E permita-me dizer... Olha que naquela época não tinha internet, nem redes sociais, né? Mas já tinha a língua humana. Imaginou? E permita-me dizer só um detalhe a mais sobre Maria que me chama a atenção, e repito, é um adventista que está dizendo isso para vocês católicos. O Evangelho de João nos conta algo muito interessante, que quando Jesus estava na cruz, Maria chegou até o pé da cruz. Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, outra Maria, a mulher de Clopas e João. E eu fico me perguntando por que Maria estava ali. Jesus, embora fosse o Filho de Deus, na cruz sofreu toda a dor e ele teve a angústia da ausência do Pai. Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus teve talvez até angústias de espírito e questionamentos. Por que eles me odeiam tanto? E naquele momento, na minha opinião, lendo o Evangelho de João, o Espírito Santo conduziu Maria e João até aos pés da cruz, para que Jesus, ao olhar para eles, lembrasse o motivo da sua dor. É por eles que eu quero que você morra. Eu quero que você morra por esses filhos amados que eu criei e precisam ser resgatados pelo seu sangue. Naquele momento, Maria, silenciosa, chorando, foi o argumento que Jesus precisava para continuar. O mesmo argumento que o Espírito Santo faz hoje através de outras Marias, Dani, que muitas vezes são enviadas até nós. Sabe aquele dia que você está desanimado, desanimada, que você pensa assim, não tem jeito o que eu vou fazer, e parece que nesse momento o diabo manda gente para te desanimar mesmo, para te jogar no buraco. Aí Deus manda lá uma Maria, talvez na figura de uma senhorinha muito simples, que fala assim, olha, muito obrigado, porque o programa de vocês me ajudou a continuar na fé. Deus está novamente mandando Marias até o nosso Calvário para nos animar e nos lembrar por que nós devemos continuar. Coisa linda. Daqui a pouco a gente quer falar sobre a questão dos Reis Magos, alguns itens que nós temos no presépio e que nos remetem ao momento do nascimento de Cristo. Correto. Mas eu queria falar sobre um item antes, que é a questão da estrela guia. Os Reis Magos se guiaram por uma estrela guia. Nós temos evidências, nós podemos checar
essa história como verídica e saber que essa estrela de fato existiu, Rodrigo? Bom, nós temos fragmentos de história passada. Isso é importante que o telespectador em casa entenda, que eu não tenho um quadro completo do que aconteceu. Seja da arqueologia bíblica, se eu estivesse falando aqui da história de Roma, dos egípcios, da Mesopotâmia, são fragmentos de história. São milênios, muita coisa se perdeu, mas esses fragmentos me dão pistas interessantes para levantar um quadro ainda que hipotético. Nós temos o calendário de Sipar, na Babilônia, que é um calendário astronômico e menciona algumas conjunções de planetas que geraram algum tipo de brilho que na Terra foi interpretado como sendo algum sinal especial. Que os romanos também sabiam que uma estrela anunciaria o nascimento de um Salvador, é claro, porque o próprio Júlio César, ao morrer, teve um cometa que ficou visível ao céu e eles aproveitaram isso para dizer que aquela estrela anunciava o nascimento de Augusto. E o nascimento de Augusto, pasmem, é registrado no calendário de Priene, na Turquia, como sendo o grande evangelho do mundo. O que eu descubro disso? Que havia, mesmo fora de Israel, alguma profecia, ela é testemunhada por Tácito, Suetônio, que dizia que o Salvador, o Filho de Deus, nasceria fora da Bíblia e que ele seria prenunciado por uma estrela. Quando os evangelistas vão contar a história de Jesus, é como se dissessem aos seus companheiros: este é o verdadeiro evangelho e não aquele segundo César. Os magos vêm do Oriente, talvez da Pérsia, vamos falar deles depois, e eles provavelmente sabiam que essa estrela anunciava o nascimento do Messias e talvez, tendo algum contato com as escrituras cristãs, ou própria profecia de Balaão, que fala que uma profecia, uma estrela procederia de Jacó, eles sabiam que ali nasceria o Salvador. E repito, há evidências fora da Bíblia que havia o aguardo de um Salvador, do Filho de Deus que viria ao mundo. Deus não deixou o mundo sem advertência. Agora, vamos falar um pouquinho de onde ele nasceu, a cidade, né? A gente tem comprovações históricas de que, de fato, ele nasceu ali, de que ele andou por aquelas terras? Infelizmente, sobre Belém, a comprovação arqueológica é muito tardia. O que nós temos ali é do período bizantino. Foi quando Helena, mãe de Constantino, andando pela Terra Santa, na época palestina, ela acabou demarcando alguns lugares de acordo com a tradição que recebia ali. Aí você tem a Igreja da Natividade, com algumas grutas que os guias mostram como sendo um lugar possível que Jesus nasceu. Ali tem uma estrela que marca o lugar onde Maria teria colocado Jesus e outro, mas você sabe que o próprio Vaticano não marca um X, como fala assim, isso aqui foi realmente nesse lugar. O que tem ali é um símbolo de fé, que os católicos e ortodoxos vão lá. Eu digo ortodoxos porque a Igreja da Natividade tem uma parte que pertence à Igreja Católica, uma parte que é da Igreja Copta e uma parte que é da Igreja Ortodoxa grega. Então há essa divisão ali do local. Nós temos no Campo dos Pastores algumas grutas que realmente são milenares e os pastores cuidavam dos seus rebanhos ali mesmo. Por que Belém tinha pastores com rebanho? Belém, ou Betlehem, como diz em hebraico, Betlehem, a casa do pão, era o local onde as ovelhas que iam ser apresentadas no templo em Jerusalém eram preparadas. Não podia ser qualquer ovelha sacrificada no templo. Então as ovelhas vinham da cidade de Belém. Então os moradores de Belém eram, na sua maioria, pastores que eram a ralé, se eu posso dizer assim, das profissões de Israel naquela época. Não eram muito bem conceituados. Jesus nasceu no lugar mais humilde que poderia nascer. E também cumpriu a profecia, porque o rei Davi também era oriundo de Belém. Muito bem. Bom, tem uma outra característica também, né, Rodrigo, que a gente sabe que Jesus realmente nasceu numa manjedoura. A gente sabe que a manjedoura é um item de um estábulo, né? Então isso remete a gente a acreditar que Jesus nasceu então num estábulo. É real essa questão da manjedoura? É real e é mais forte do que os quadros que nós conhecemos de Caravaggio ou do próprio presépio. Eu vou explicar para vocês como é que era uma casa judaica daquele tempo. E para falar isso, é bom que nós lembremos uma coisa. José foi para Belém porque ele era de Belém e o recenseamento mandava a pessoa voltar para a casa dos seus ancestrais, correto? Okay. Na cultura do Oriente Médio, você tinha a obrigação moral de receber em casa os seus parentes. Então raciocine comigo. Se Jesus nasceu num estábulo de um hotel qualquer, porque é isso que muita gente pensa, que José começou a bater na porta de hotel por hotel e estava tudo fechado,
Até que o dono de uma estalagem deu um lugar lá para ele ficar com os animais. Mas isso não faz sentido, porque se José era de Belém, ele deveria ir para a casa de parentes. Se Jesus estava no porão de uma estalagem, por que os pastores não levaram Jesus para a casa deles? Isabel e Zacarias moravam em Jerusalém, ali perto, em alguma região ali, por que não levou para lá? É estranho isso. Esquisito, né? E os magos, quando vêm também, Jesus ainda está lá no local onde ele nasceu, embora já tinha passado 2 anos. E por que os magos deixaram lá? A resposta é simples. Jesus nasceu não no porão de um hotel da época, mas de uma casa. É porque a palavra para estalagem ou para hospedaria, que aparece no Evangelho de Lucas, onde fala que Maria deitou Jesus numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria, é diferente, é catalúmena, é diferente da palavra hospedaria que aparece na parábola do bom samaritano. Quando a parábola diz que o bom samaritano ajudou o homem e o levou até a hospedaria, a palavra que está no grego é diferente do início do evangelho, quando diz Maria o deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. O que era a hospedaria? Ali no início do evangelho de Lucas, não é um hotel, é um quarto de hóspedes que havia nas casas. E quando você recebia alguém, você deveria colocá-lo no quarto de hóspedes, que é traduzido por hospedaria. Aí agora eu posso fazer perguntas às entrelinhas do Evangelho. Então, se essa hospedaria, para a qual não havia lugar para Jesus, não era um hotel qualquer, mas era um quarto de hóspedes, por que não havia lugar para Maria e Jesus ali? Isso indica que eles estavam, sim, na casa de parentes. Mas a notícia que já chegara lá das fofocas, olha, José acabou pegando essa menina, Maria, 13 anos, 15 anos, como mulher, mas tem uma história mal contada de uma gravidez aqui, ninguém está engolindo isso. E o pessoal recebeu José e Maria em casa. Mas sabe quando alguém recebe você, mas com má vontade? E você percebe, olha, eu vou te colocar aqui no quartinho da empregada, você não repara não, e você descobre ela falando com o outro assim, olha, não vamos dar bolacha para eles, não, guarda essa bolacha mais cara aqui, dá o pão mesmo de padaria. Foi uma humilhação. José e Maria foram recebidos por parentes, mas de maneira bem humilhante, porque a pior humilhação é aquela velada. E por que José aguentou aquilo e não foi embora? Talvez eles não tinham outro lugar para ir, porque voltar para Nazaré era colocar Maria numa situação muito caótica. E José talvez quis continuar morando em Belém, por isso que ficou até 2 anos depois lá, só fugiu por causa do problema com Herodes. Ou seja, Jesus foi recebido em casa de parentes e por humilhação ele ficou na manjedoura. E por que a manjedoura? É que as casas judaicas, na parte de baixo, é onde ficavam os animais. 2 ou 3 ovelhas, um jumento, eram os animais da família. Quase toda a casa judaica da época tinha esses pequenos animais. Agora, lembra que a história de Jefté, ele entra em casa e fala, Senhor, o primeiro ser que me vier à mão, depois que eu abrir a porta, eu vou sacrificar o Senhor. E a história fala que quando Jefté abriu a porta, veio a filha dele dançando. Por que Jefté falou que o primeiro que viesse ele sacrificaria? Porque quando você abre a porta de um pátio de uma casa judaica, tinha os animais ali. Foi nesse lugar que Jesus nasceu. A manjedoura era uma caixa de pedra que realmente parece um bercinho, onde você poderia colocar a água para os animais beberem ou a comida deles ali. Dá o nome manjedoura, de mangiare em italiano. E realmente, se você colocar ali uma palhazinha e forrar, vira um bercinho. Foi nesse lugar, Fábio e Dani, humilde, que nasceu o grande Eu Sou, o Rei do Universo. E Maria, ao pegar aquela criancinha, mal sabia que ao beijar a face daquele bebê, ela estava beijando a face do Criador do Universo. Que lindo, né, gente? Olha, até arrepia, né? A gente Arrepia, né? se emociona aqui, conhecendo mais da história. São tantos detalhes que às vezes passam despercebidos durante anos, né? E a gente está tendo a oportunidade de aprender mais aqui com o Rodrigo.